Olá, seja bem-vindo ao Cabeça Cast. Esse é o nosso primeiro cast sobre conteúdo escolar. Aqui é o Diego. Esse vídeo aqui é baseado em um podcast nosso que tem o mesmo nome. Se você chegou aqui e ainda não ouviu o nosso podcast, dá uma conferida lá no nosso site. O link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Hoje, o vídeo é sobre língua portuguesa, nosso primeiro cast sobre português. E para começar os nossos estudos, vamos falar sobre taxonomia. Mas você deve conhecer melhor o assunto como classes gramaticais. Esse vídeo é o primeiro de uma série em que vamos falar sobre as classes das palavras. Hoje, nós vamos simplesmente introduzir o assunto e passar alguns conceitos básicos. Também vamos começar a falar sobre a classe dos substantivos. Então vamos começar. Esse nosso primeiro bloco tem o nome de Tomando Nota. Essa é a parte em que vamos começar a abordar o assunto desse cast. Acreditamos que taxonomia seja um bom tema para a gente começar os nossos estudos de língua portuguesa. Vale lembrar aqui que o nosso objetivo é começar do básico e fazer com que você que está assistindo a esse vídeo possa realmente aprender com ele. Então, primeiramente vamos ver uma definição padrão sobre o que seja taxonomia. Pode-se definir taxonomia da seguinte forma. A taxonomia é um método utilizado para a ordenação e classificação de seres e objetos. Do grego antigo taxis, que significa arranjo, e nomia, que quer dizer método. Também chamada de taxonomia ou taxonomia. Ela estabelece critérios para classificar determinados itens em grupos de acordo com características pré-estabelecidas. Certo, mas de nada adianta a gente ler uma definição se a gente não consegue entender o que está sendo explicado. Vamos trabalhar então em cima desses conceitos aqui. Mas antes disso, eu acho que é importante fazer uma observação. Taxonomia não é um termo exclusivo só da língua portuguesa. Esse termo também é usado na biologia. Na verdade, a palavra taxonomia é bem mais popular na biologia do que propriamente na língua portuguesa. Então é possível que você talvez não ouça esse termo especificamente com muita frequência quando estiver estudando português. Mas já em 1995, o professor Mário Alberto Perini utilizou esse termo no seu livro Gramática Descritiva do Português. O capítulo de número 12 desse livro tem o título Princípios Básicos de Taxonomia. Se te interessar, a referência vai estar na descrição desse vídeo. Mas já deixo de sobreaviso que esse livro tem um conteúdo bem denso e é recomendado somente se você gosta muito de língua portuguesa, é professor ou estudante da área. Caso contrário, talvez não te interesse muito. Agora vamos entender o que é taxonomia. Para isso, vamos usar uma situação como exemplo. Exemplos e analogias costumam ser muito úteis e facilitam quando a gente quer entender certo assunto. Vamos, portanto, imaginar a seguinte situação. Como foi dito no podcast de língua portuguesa, nesse exemplo eu vou fazer uso de 5 objetos. Um videogame portátil, um caderno, um lápis, uma bola de futebol e uma calculadora. Agora imagina o seguinte, você precisa organizar esses 5 objetos em caixas, de papelão mesmo. Só que você não pode colocar todos os objetos numa mesma caixa. Porque se você pega esses 5 objetos e coloca todos eles numa caixa só, você não está organizando, você está simplesmente guardando eles, tirando eles da vista. E esse não é o objetivo aqui. O objetivo desse exemplo é fazer a gente entender como que é o método de organização usado na taxonomia. Então, para isso, a gente tem à disposição 2 caixas de papelão e a gente tem que dividir esses 5 objetos nessas 2 caixas. Então, nosso objetivo aqui é organizar de forma clara para que a gente consiga encontrar esses objetos depois. Então, a gente vai ter que saber em que caixa a gente colocou cada objeto. Vamos começar a divisão. Antes da gente começar a separá-los em caixas, a dividi-los em caixas, a gente precisa criar alguns critérios. Uma solução possível aqui é colocar os objetos que a gente usa para estudar numa caixa e os objetos que a gente usa para lazer em outra caixa. Então a gente tem aí 2 grupos, 2 classes de objetos. Em uma caixa, objetos de estudo, em outra caixa, objetos de lazer. Aí depois é só colocar uma etiqueta ou um rótulo na caixa explicando o que tem dentro. Estudo para uma e lazer para outra. Essa é uma forma possível, é um critério que a gente pode utilizar. Mas além desses, a gente conseguiria organizar esses 5 objetos de alguma outra forma? Existem outros critérios que a gente também poderia utilizar? Sim, obviamente, a gente poderia pegar esses mesmos 5 objetos e organizá-los de uma outra forma. A gente poderia, por exemplo, colocar objetos eletrônicos em uma caixa e objetos não eletrônicos em outra caixa. Então, dessa forma, todos os objetos que tiverem componentes eletrônicos vão para uma caixa e tudo que não for eletrônico vai para outra caixa. Temos aí, então, outro critério também possível e até muito coerente para fazer a classificação desses objetos. Provavelmente você vai conseguir pensar em
outros critérios e é bem possível que haja outros critérios para fazer essa separação desses objetos. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que esses critérios precisam ser consistentes, ou seja, fáceis de identificar sem deixar nenhuma dúvida, e coerentes, precisam fazer sentido. Então é importante que a gente evite o uso de critérios que sejam muito subjetivos, ou seja, critérios que dependam muito da opinião de cada pessoa. Exemplo, bonito e feio. Bonito e feio é um critério que depende muito da opinião individual, porque algo que é bonito para uma pessoa pode não ser para outra. Tudo depende de como você vê. Além disso, as pessoas podem mudar de opinião com o tempo. Algo que é bonito agora pode se tornar feio depois, e vice-versa. Além de bonito e feio não ser um bom critério, critérios que dependam muito da opinião devem ser evitados, assim como tamanho, por exemplo. Grande e pequeno também depende da opinião. Algo que é grande para umas pessoas pode ser pequeno para outras. Outro exemplo, legal e chato. Quais desses 5 objetos são legais e quais deles são chatos? Vai depender de quem está organizando. E assim por diante. Quaisquer critérios que dependam de opinião devem ser descartados. Nessa situação aqui que a gente pegou como exemplo, a gente usou somente 5 objetos, que a gente precisou organizar em caixas, que a gente precisou dividir, agrupar. Agora, fazendo um paralelo com as matérias escolares, na língua portuguesa, quais seriam os objetos que a gente precisaria organizar ou agrupar? Esses objetos seriam as palavras. A gente precisa dividir em caixas todas as palavras que existem na língua portuguesa. Na biologia, os objetos vão ser os seres vivos. A gente precisa organizar todos os seres vivos do planeta. Depois desse exemplo e dessas explicações, acredito que fique mais fácil a gente conseguir entender aquela definição que a gente viu no começo desse vídeo. Vamos voltar para ela então. Taxonomia é um método utilizado para a ordenação e classificação de seres e objetos. Então a gente vai ordenar e classificar. Do grego antigo taxis, que significa arranjo, e nomia, que quer dizer método, também chamada de taxonomia ou taxonomia, ela estabelece critérios para classificar determinados itens em grupos de acordo com características pré-estabelecidas. Acho que até aqui ficou bem claro que a taxonomia é um modo de você organizar ou agrupar certos itens de acordo com características e critérios específicos que são pré-definidos ou pré-estabelecidos. Então a gente tem um determinado número de itens muito diferentes entre si e a gente decide dividir eles em grupos de acordo com critérios e características que são pré-estabelecidos, que são definidos de antemão. A gente viu que na biologia os itens vão ser os seres vivos e em português esses itens vão ser as palavras. É claro que a taxonomia não é somente usada em ambientes escolares e em matérias escolares. Ela pode ser aplicada em muitas outras situações, sempre que a gente tiver itens sendo divididos em grupos de acordo com características e critérios pré-definidos. Encerrada essa parte, vamos dar seguimento com o assunto desse vídeo. Agora que a gente já esclareceu a primeira parte sobre o que é a taxonomia, vamos continuar com o tema. Na língua portuguesa, taxonomia é mais comum ser chamado de classes gramaticais ou ainda classes de palavras, tanto faz. Normalmente é assim que os professores e os livros didáticos ensinam. Esses nomes são mais usados, mas são exatamente a mesma coisa. Taxonomia, classe gramatical e classe de palavra são nomes diferentes para se referir à mesma coisa. É o mesmo assunto, só muda o nome. A gente viu que português e biologia usam taxonomia, só que tem um problema. A quantidade de itens que a gente tem para separar é muito grande. A gente vai focar agora somente em língua portuguesa e vai deixar de lado um pouco a biologia. A língua portuguesa possui somente 10 grandes grupos, ou se você preferir a gente pode chamar de 10 caixas, já que a gente está fazendo analogia com caixa. As 10 caixas que existem são substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, advérbio, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Não existe uma ordem específica, nem uma hierarquia específica, mas são somente essas 10 caixas, ou esses 10 grupos, ou essas 10 classes. Então a gente tem somente 10 caixas. E de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é um livro editado pela Academia Brasileira de Letras, a última edição é de 2009. Há um total de 381 mil verbetes na língua portuguesa. Como essa edição de 2009 já faz alguns anos que foi lançada, ela está um pouco desatualizada, então a gente pode presumir que o número de palavras aumentou. No Aurélio, que é um dicionário bem popular, consta ainda mais palavras. Enfim, o número exato não é importante. A gente só precisa ter consciência de que são muitas palavras. Então, para facilitar a nossa conta, a gente vai arredondar para 400 mil. Pode ser que seja mais ou menos.
A gente sabe que tem 10 caixas. É claro que essa divisão não é igual. Quando a gente for classificar, umas classes vão ter mais palavras, outras classes vão ter menos palavras. Vamos simplesmente fazer uma divisão como exemplo. Se a gente pegar 400.000 palavras e dividir igualmente para cada caixa, vai dar um número de 40.000 palavras para cada caixa, ou cada classe de palavra vai ter 40.000 palavras. Essa organização acaba não sendo muito eficiente. Para entender melhor essa questão, vamos usar outra situação como exemplo, só que dessa vez a gente não vai usar mais caixas. Vamos imaginar agora pastas de computador. Pensa que você está utilizando o seu computador e você decide organizar a sua pasta de downloads. Para isso, você vai usar alguns critérios de organização. Quase sempre, a gente separa em documentos, imagens, músicas e vídeos. É uma divisão bem simples, só para ilustrar aqui o nosso exemplo. Então você criou pastas dentro de pastas. Você criou pasta documentos, imagens, músicas e vídeos dentro da pasta de downloads. Quando a gente cria pastas dentro de pastas, a gente cria subpastas. Quando a gente cria grupos dentro de grupos, a gente cria subgrupos e assim por diante. Um belo dia você decide que quer assistir um vídeo. Você abre a sua pasta de vídeo e tem lá 3.000 vídeos. Esses vídeos são dos mais variados assuntos. Vídeos de culinária, músicas, aulas, filmes, etc. Então você sente necessidade de organizar também a sua pasta de vídeos. E para isso, novamente, você precisa estabelecer critérios. Então vamos supor que você decida organizar a sua pasta da seguinte forma. Você separa em clipes musicais, documentários, filmes e séries. E novamente, você criou pastas dentro de pastas. E isso pode acontecer sempre que for necessário. Você decide então assistir um filme, só que você tem muitos filmes, 400 por exemplo. Vamos supor que você queira assistir um filme de terror. Você não vai querer ficar procurando filme de terror dentro de uma pasta que tem 400 filmes diferentes até encontrar um filme que te agrade. Então você pode organizar essa pasta de filmes por gêneros: ação, comédia, drama e terror. Parece ser uma boa forma de organizar. Dentro da pasta de filmes a gente tem 4 pastas. Então se eu quiser assistir a um filme de terror, basta eu acessar a pasta de downloads, em seguida a pasta de vídeos, depois a pasta de filmes e por fim a pasta terror. Lá eu vou encontrar todos os filmes de terror disponíveis, é só eu escolher aquele que mais me agrada. Criar pastas dentro de pastas facilita muito o trabalho quando você precisa acessar um determinado item. E isso é o que acontece com a taxonomia. Frequentemente nós temos grupos dentro de grupos, ou seja, grupos menores dentro de grupos maiores. Agora, um ponto importante da taxonomia, tanto na biologia quanto na língua portuguesa, é que as classes ou os grupos já estão feitos, os critérios já foram estabelecidos e a divisão já foi feita. Então a gente não pode usar quaisquer critérios para separar do jeito que a gente quiser. Cabe a nós, meramente, entender como é feita essa classificação e quais são os critérios utilizados para fazer a divisão. É possível fazer uma separação diferente? Sim, mas não é tão simples. Tanto em biologia quanto em língua portuguesa, existem estudiosos e acadêmicos que já propuseram e ainda propõem classificações diferentes. Mas a gente vai se ater à classificação que é mais amplamente aceita, ou pelo menos a maneira que é ensinada nas escolas. Agora que a gente já entendeu todo o conceito básico de taxonomia, em língua portuguesa, também chamado de classes gramaticais ou classes de palavras, vamos abordar especificamente uma classe ou um grupo nesse cast, a classe dos substantivos. Vamos entender então quais os critérios adotados para criar a classe dos substantivos e o que faz com que uma palavra seja classificada como substantivo. Substantivos podem ser definidos de maneira bem genérica como a classe gramatical de palavras que usamos para dar nomes aos seres, objetos, pessoas, emoções, fenômenos da natureza e etc. Alguns podem considerar essa definição um pouco vaga, mas ela descreve de maneira bem simples o que faz com que uma classe seja considerada um substantivo. Sempre que a gente for dar nome a alguma coisa, esse nome vai ser um substantivo. A gente pode pegar como exemplo computador, mesa, cachorro, Brasil, chuva, amor, ódio, Diego e Eduardo. Todos esses itens têm um nome, e esses nomes são todos substantivos. Substantivo é aquilo que vai dar nomes aos itens, vai dar nomes às coisas, às pessoas, aos lugares, e assim por diante. Tudo aquilo que tiver um nome, esse nome vai ser um substantivo. Então, se você cria um objeto novo e você vai dar nome para ele, esse nome que você vai colocar no objeto vai ser um substantivo. Isso. Esse aí é meu desenho. Isso eu sei, mas o que significa? O que representa? É uma xolofômpila. Como o quê? Xolofômpila. Isso, que coisa é? Uma coisa que eu inventei.
Quando a gente para analisar todas as representações desses nomes, o que é um computador, o que é o Brasil, um amor, ódio, Diego, Eduardo, chuva, cachorro e mesa, os itens são muito diferentes entre si. E como eles são muito diferentes, é natural que haja divisão dentro da classe dos substantivos. E ela existe, mas essa divisão a gente vai deixar para um próximo vídeo. Estamos chegando ao último bloco desse vídeo, o bloco Sei de Cabeça. Esse bloco funciona como uma rápida revisão dos pontos mais importantes que a gente viu nesse vídeo. Ao chegar até aqui, você já deve ser capaz de responder o que é taxonomia, em quais disciplinas escolares podemos encontrar o uso da taxonomia, na língua portuguesa, a taxonomia é mais conhecida por quais nomes, quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa e quais são. Defina o que é um substantivo. Se você quiser conferir as respostas para essas perguntas, ouça o nosso podcast. Lá a gente fez essas mesmas perguntas e demos as respostas. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de sinalizar pra gente e deixar seu comentário. Para receber atualizações sobre mais vídeos, se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo e ainda não conhece o nosso podcast, faz uma visita lá no site.